Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Saber criar máquinas virtuais é uma habilidade muito desejável a qualquer programador. Nesse aspecto, o VirtualBox, sendo um dos softwares mais populares de virtualização, é uma escolha muito recomendável. Na aula de hoje, aprenderemos a instalar o VirtualBox no Windows, bem como configurar uma máquina virtual Linux. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com a instalação do VirtualBox. Para isso vamos abrir o navegador. Vamos procurar por VirtualBox Download. É o link aqui virtualbox.org. Vou deixar o link na descrição. Aí vai aparecer aqui qual que é o seu host. No caso aqui estamos no Windows, então vamos baixar para o Windows. Vamos aguardar o download. Muito bem, ele baixou. Vamos minimizar aqui. Pegar aqui a pasta de downloads e vamos instalar o VirtualBox. Aqui não está aparecendo, mas vai aparecer uma tela que deseja fazer alterações no dispositivo. Sim. Vai começar a instalação. Então vamos no Next. Eu aceito os termos. Next. Instalar o VirtualBox. Next. Aqui ele vai avisar que a tua placa de rede vai desligar por um pouquinho, não tem problema, vamos proceder. Aqui está dizendo que está faltando umas dependências, mas não tem problemas, vamos proceder. Aqui pode deixar tudo padrão, né? E vamos instalar. Pode acontecer de dizer que falta o Visual C++, em algumas instalações do Windows acontece isso. Nesse caso é só instalar o Visual C++ Redistributable. Vou deixar o link também na descrição caso isso aconteça. Muito bem, ele instalou aqui. Vamos fechar aqui. E com isso, damos por encerrado a instalação do VirtualBox. Vamos dar então continuidade à nossa aula com a instalação do Ubuntu Linux no VirtualBox. Para isso nós precisamos baixar a ISO do Ubuntu, então vamos abrir o navegador, vamos procurar por Ubuntu 24.04, que é a última versão LTS Download. Aí é o primeiro link aqui, ubuntu.com Download, vou deixar o link na descrição. Parece que não funcionou, vamos abrir de novo. Aí vai aparecer aqui a arquitetura que você está usando, no caso 64 bits, e aí a gente clica aqui no botão Download. Aqui ele vai dizer obrigado por estar baixando e ele vai iniciar o download. Aqui eu já fiz o download, porque esse download demora alguns minutos. Para o vídeo ficar mais dinâmico, vamos abrir aqui a pasta de downloads. Eu já baixei ele aqui, é um arquivo de 5.9 GB. Né? Vamos deixar ele aqui. Vamos fechar o navegador também. Muito bem. E aí vamos abrir o VirtualBox. Né? Podemos abrir pelo menu iniciar, VirtualBox. Ali aparece o Oracle VirtualBox. Então ele criou também um ícone na área de trabalho e vamos abrir por aqui. E aí vamos criar uma nova máquina virtual, clicamos aqui em novo, aí vamos nomear lá Ubuntu 24.04, a pasta eu vou deixar o padrão, a imagem ISO eu vou selecionar aqui em outro, em Downloads,
a ISO que a gente acabou de baixar. E aqui ele vai mostrar que ele vai fazer a instalação assistida. Aí se você não quiser isso, no caso ele vai instalar automaticamente, né? Que é o caso que nós vamos fazer aqui, vamos fazer a instalação manual. Marca essa opção, pular instalação desassistida, para que você faça a instalação manualmente. Aqui você deve configurar a quantidade de RAM, o mínimo recomendável é 2 GB, 2048. Você pode, quanto mais memória você conseguir colocar, melhor, né? Claro que você tem que verificar os seus sistemas. Uma boa prática é colocar 25% da sua memória RAM para o Ubuntu. No meu caso aqui, poderia ser 4096, que seriam 4 GB, ou no caso aqui, 25% para mim é 8192, que são 8 GB. Aqui, processadores, ele já estabelece um limite, né? Aqui no caso eu tenho 8, vou botar até 4, mais do que isso você vai começar a perder performance no teu sistema principal, então é bom botar até no máximo a metade do número de processadores que você tem disponível, clicar em próximo. Aqui ele vai dizer para criar um disco virtual, eu vou alocar 100 GB, aqui não quer dizer que eu vou utilizar esses 100 GB, ele vai usando à medida que vai precisando, a não ser que você marque essa opção para pré-alocar, que daí ele já vai usar os 100 GB. Essa vantagem de usar essa opção é que é um pouco mais rápida do que essa que vai alocando conforme precisa. No nosso caso vamos deixar essa aqui, aloca conforme precisa. Vamos clicar em próximo, aqui ele vai dar o sumário, finalizar. Muito bem, agora se a gente quiser abrir novamente o menu de configurações, que nós precisamos fazer algumas outras configurações aqui, a gente clica na nossa máquina virtual, que aqui ela está desligada, vamos clicar em configurações. Aqui tem o nome, já deu o nome dela, o tipo, que já detectou que é Ubuntu, versão 64 bits. Aqui tem a função de área de transferência compartilhada, depois mais adiante na aula a gente vai falar sobre isso. Aqui o que nós vamos mudar é a memória de vídeo. Vamos aumentar para 128 para ter um pouquinho mais de performance gráfica na máquina virtual. E aqui tem o nosso controlador de 100 GB, a nossa ISO, etc e tal. E aqui deixa eu ver, o que mais temos aqui? Áudio, deixa padrão, rede, USB, geral. Aqui falta uma opção, aí vejo que ela tem só as opções padrão, né? Se você quiser ver todas as opções, você clica aqui nessa aba Expert. E aí você consegue ver mais opções avançadas, né? No caso aqui, uma opção que eu preciso mudar, que tem que ser no Expert, é esse controlador aqui, ele não funciona muito bem, controlador gráfico, no caso virtual, não funciona muito bem com o Ubuntu. Então vamos colocar VBox SVGA. Aqui ele vai dizer que tem configurações inválidas, porque não é a que ele recomenda, mas não está funcionando muito bem, então vamos botar o VBox SVGA. Vamos dar OK, e aí vamos iniciar a nossa máquina virtual. Aqui ele vai dizer que está ligando. Esse procedimento demora um pouquinho da primeira vez, vamos aguardar. Muito bem, ele já abriu aqui, vamos maximizar a tela. Aqui ele vai dizer em inglês para você tentar ou instalar o Ubuntu, né? Vamos tentar essa primeira opção aqui. E vai demorar um pouquinho para iniciar a máquina, vamos aguardar. Muito bem, após um breve período ele vai iniciar o instalador. No caso, o instalador não vai perguntar para você escolher o seu idioma. Aqui vamos escolher o português. Português do Brasil. Próximo. Aqui opções de acessibilidade, não precisamos de nenhuma. Próximo. Aqui vai pedir o layout do teclado, aqui no meu caso é português Brasil mesmo. Aqui eu posso testar meu teclado, aqui verificar se ele funciona. Se ele funciona.
Muito bem, ali mostrou o cedilho A, que eu pressionei, cedilho A, beleza. Próximo. Aqui ele vai dizer usar a conexão via cabo, né? Porque na verdade a máquina virtual cria uma conexão via cabo, por mais que eu esteja usando o Wi-Fi aqui. Vamos clicar no próximo. Aqui ele vai dizer que uma atualização está disponível para o instalador. A gente pode simplesmente ignorar, usar a que já está, senão vai demorar muito para baixar. Vamos pular. Aqui a gente tem a opção de experimentar o Ubuntu, que daí ele vai liberar aqui para nós poder usar, mas aqui a gente já quer instalar, então vamos instalar. Aqui vamos em instalação interativa, que a gente faz manualmente. Essa aqui ela faz umas coisas mais automaticamente, mas não é o que queremos. Próximo. Instalação padrão ou completa. Aqui vai depender de cada gosto, né? No caso, a instalação completa instala mais coisas que você pode não precisar. Você pode começar pela padrão e de repente instalar a completa, caso isso seja necessário. Vamos pela padrão. Aqui são questões que não... De caso de drive seria se fosse uma instalação não virtual, como é o caso aqui, você instalaria outros drivers. E aqui é importante marcar esse aqui para poder ver alguns formatos de mídia, como MP3, MP4, etc. e tal. Essas opções são porque para essas funcionalidades é preciso código proprietário, então isso a Canonical, que é a produtora do Ubuntu, ela separa isso. Muitas distribuições Linux fazem isso, na verdade. Próximo. Aqui ele vai dizer se eu quiser particionar o meu HD, né? No caso, o HD virtual. Aqui basicamente a primeira opção já é o suficiente, que ele apaga o disco e usa todo ele para instalar o Ubuntu. Próximo. Aqui vamos escolher nosso nome, vou botar Laurence. E aqui uma senha que vai ser administrador. Vou colocar aqui uma senha. Confirmar a senha. E aqui ele vai dizer solicitar minha senha para entrar, pode ser. Próximo. Aqui ele vai pegar o fuso horário, São Paulo é o meu fuso horário, então próximo. Aqui tem todas as opções que ele vai fazer e vamos clicar em instalar. Esse processo demora um pouquinho, vamos aguardar. Após alguns minutos, o Ubuntu estará instalado. Daí vai aparecer a opção aqui para continuar testando ou reiniciar agora. Vamos clicar em reiniciar agora. Aqui ele está dizendo que é para remover a mídia, né? No caso, ele ejetou o CD e então pressionar Enter. Pressionar Enter aqui. Aí ele vai reiniciar. Então, após reiniciar, ele vai aparecer a tela de boas-vindas. Vamos clicar aqui no nome do usuário, ele vai pedir a senha. E vai logar. Muito bem. Aí uma coisa vamos observar é que se eu aumentar e diminuir a janela, ela já se ajusta ao tamanho. E
Aqui temos a tela de boas-vindas. Bem-vindo ao Ubuntu 24.04. Próximo. Aqui ele pede se eu quero o Ubuntu Pro, ignorar por enquanto. Aqui compartilhar dados para a equipe do Ubuntu para melhorar ele. Vamos aceitar compartilhar, então vamos botar sim aqui, próximo. E aqui, se você quiser instalar aplicações, ele vai abrir a lojinha do Ubuntu. E concluído. E com isso, damos por encerrada a instalação do Ubuntu no VirtualBox. E para concluir a nossa aula, passamos agora algumas dicas sobre a utilização do VirtualBox. O VirtualBox permite criar máquinas virtuais, mas assim como máquinas reais, elas podem ser desligadas, reiniciadas, etc. Através aqui, por exemplo, no Ubuntu do menu, nesse menu aqui, que eu posso reiniciar, suspender, desligar, etc. Mas também existem recursos para isso no próprio VirtualBox. Se eu clicar aqui para fechar, vai aparecer 3 opções. A primeira delas é salvar o estado da máquina, que salva toda a memória da máquina num arquivo, permitindo que você continue a fazer o que estava fazendo na máquina depois. Né? Você pode ter vários arquivos abertos, por exemplo, vários programas, e salvar o estado. Né? Isso é útil quando você quer desligar a sua máquina real, mas manter o estado da máquina virtual. Essa segunda opção, que seria enviar o sinal de desligamento, que seria equivalente a você pressionar o botão para desligar o seu computador, que ele vai desligar da maneira correta, né? E a terceira opção, que seria forçar o desligamento, que seria equivalente a você apertar e segurar apertado o botão para desligar o computador real. Mas, como eu disse, você pode usar essas opções aqui, ou você pode também desligar, assim como você faria numa máquina Ubuntu Linux real, aqui no desligar e desligar. Esse processo leva alguns segundos, vamos aguardar. E por que eu ensinei desligar? Porque para fazer alterações na máquina virtual é preciso que ela esteja desligada, né? Uma das alterações que nós vamos fazer agora é clicar aqui em configurações, em avançado, e habilitar a área de transferência compartilhada, que permite, aqui vou botar bidirecional, dar um OK, que permite que eu possa copiar e colar textos da máquina virtual para a máquina real e vice-versa. Além disso, com a máquina desligada, é possível criar cópias da máquina. Você quer criar um clone, por exemplo, salvar um estado da máquina que você deseja. Aqui no caso eu reinstalei o Ubuntu e quero criar uma cópia para poder, se eu precisar depois ter o Ubuntu recém-instalado, eu posso continuar a partir daquela cópia. Para criar a cópia é só clicar com o direito e escolher a opção clonar. E aqui ele não vai permitir eu criar porque já existe um clone com esse nome. Se eu botar outro nome aqui, percebe que aparece a opção para finalizar. Aqui a opção mais recomendada é o clone completo, que cria uma cópia de todos os arquivos da máquina virtual. E aqui eu não vou fazer esse processo, porque esse processo leva alguns minutos, para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico. E eu já tenho a cópia aqui. Vamos abrir novamente a máquina virtual para continuarmos com as dicas. Assim como para desligar o processo para iniciar a máquina virtual leva alguns segundos, vamos aguardar. Assim que a máquina iniciar, então, vamos logar novamente com o nosso usuário. Esse processo pode demorar um pouquinho também. Muito bem. Agora, para que a gente possa ter a funcionalidade de área de transferência compartilhada, é preciso a gente instalar os adicionais de convidado do VirtualBox. Isso se dá através da inserção de uma imagem de CD na máquina virtual, através desse menu aqui, que instala um software dentro da máquina virtual que permite a máquina real se comunicar com a máquina virtual, para daí fazer essa funcionalidade de não só da área de transferência compartilhada, como também das pastas compartilhadas que vamos fazer na sequência.
Aqui vejo que ele apareceu um CD, né? Vamos clicar aqui. Aqui ele diz que tem sem software para executar. Vamos executar o software. Executar. Muito bem, aqui pede a senha do administrador. Aqui, deixa eu ver, deu um erro que ele não encontrou o BZIP. Então temos que instalar o BZIP e o TAR, né, que são softwares que precisam estar dentro da distribuição Linux. A VirtualBox não tem como garantir que tenha todas essas funcionalidades, né? Então é preciso instalar manualmente. Para isso vai ser necessário a gente abrir o terminal. Isso foi explicado alguns comandos do terminal. Vou deixar um link no card, na descrição, sobre como utilizar o terminal no Windows e no Linux. Lá são explicados os comandos que vamos fazer na sequência com muito mais detalhamento. Mas basicamente vamos abrir o terminal. E vamos atualizar o repositório apt sudo apt update para atualizar, senha do administrador. Muito bem, atualizou. E aí vamos instalar os softwares que faltam. Sudo apt install bzip2 tar. Vamos instalar sim. Muito bem, vamos voltar aqui a nossa tela aqui e vamos clicar para executar o software novamente. Executar. Autenticação, muito bem, vou digitar a senha. Agora ele precisava para descompactar, está descompactando, muito bem, vamos ver se vai funcionar agora. Esse processo pode levar alguns segundos. Vamos aguardar. Vamos ver o que apareceu. É preciso instalar GCC, Make e Perl para que funcione. Muito bem. Aqui vamos apertar Ctrl C para ele parar e apertar Enter para fechar. Muito bem. Vamos voltar aqui ao terminal e vamos instalar os softwares que estavam faltando. Sudo apt install gcc make e perl. Botei um espaço a mais, não precisa. Vamos instalar, são 133 MB, sim. Quase concluindo. Muito bem, instalou. Vamos fechar aqui o terminal e vamos tentar executar novamente. Acho que agora vai dar certo. Executar. Senha do administrador. Aqui ele diz que eu já tentei instalar antes, vai instalar de novo. Eu vou botar um yes que eu quero instalar de novo. Ele vai instalar novamente daí, porque a tentativa anterior falhou, né?
vai instalar por cima dela. Como eu disse antes, esse software é necessário para que o VirtualBox se comunique com a máquina virtual e faça as funcionalidades que desejamos. Aqui ele faz, no caso do Linux, ele faz alterações no kernel, por isso que ele precisa daquelas aplicações, primeiro para descompactar e depois para fazer as alterações no kernel, ele precisa ali do GCC e do make para isso. Esse processo também pode levar alguns segundos, vamos aguardar. Concluindo. Para isso eu vou agora, para que as alterações tomem efeito aqui eu vou fechar aqui, eu vou clicar aqui com o direito e vou ejetar para sumir com esse adicionar de convidado. Para essas alterações feitas tomarem efeito, é preciso reiniciar o computador. Mas antes disso, vamos configurar mais um recurso interessante do VirtualBox, que seria as pastas compartilhadas. Eu venho aqui na opção dispositivos, pastas compartilhadas. E aqui eu venho nesse maisinho para adicionar uma pasta compartilhada. Eu quero um caminho outro. Vou colocar aqui no Downloads, por exemplo. Selecionar pasta. Aqui eu marco como montar automaticamente e tornar permanente. Dá um OK. OK. Aqui a gente vamos ver se vai aparecer a máquina. Vai aparecer a pasta compartilhada. Vamos ver aqui. Já apareceu ela aqui. Só que vai dar essa opção aqui que eu não tenho permissões necessárias para ver o conteúdo. Porque eu preciso fazer mais um comando aqui para ativar essas permissões. Esse comando aqui, então vamos abrir novamente o terminal. Vamos abrir aqui, então digitar o comando sudo add user cifrão user vbox sf. Agora não é assim, é user todo em letra maiúscula. Tem administrador. Adicionado o usuário Lawrence. No caso aqui eu estou adicionando o usuário user no grupo vbox sf, que é o grupo que permite compartilhamento de pastas. E aí, como eu disse, para as alterações terem efeito é preciso reiniciar. Então vamos clicar aqui no Ubuntu e reiniciar. Esse processo leva alguns segundos, vamos aguardar. Logo após reiniciar, vai aparecer aqui para nós logar com o nosso usuário. Vamos aqui digitar minha senha. Aí se eu entrar na minha máquina real aqui, vou ver se aqui na pasta Downloads tem aqui o VirtualBox e a imagem do Ubuntu que a gente baixou lá no início da aula. Vamos ver aqui então se na pasta dos arquivos. E aí vejo aqui que ele consegue acessar. Então se eu escrever arquivos aqui, por exemplo, se eu criar aqui uma nova pasta, por exemplo, professor quero a pasta LAW, por exemplo, e eu voltar aqui na minha pasta real aqui, ela fica aqui. Se eu renomear ela aqui, professor LAW, e voltar aqui, dá um F5 para atualizar, ele atualiza. Então, tipo, ele está compartilhando a pasta
entre a máquina virtual e a máquina real. Isso é útil para você se você precisa copiar arquivos de uma máquina para outra. E outra coisa que eu disse que dá para fazer é compartilhar a área de transferência, no caso, copia e cola, né? Aí se eu abrir, por exemplo, o Notepad, aqui, um outro monitor, vamos puxar para cá, e vamos digitar aqui na máquina real, inscreva-se no canal. Inclusive fica a dica aí. Aí vamos dar um Ctrl C ou um Ctrl X para recortar, Ctrl V aqui, perceba-se que está inscreva-se no canal. E agora se eu vir aqui e abrir o editor de texto, e dar um Ctrl V, tá ali, inscreva-se no canal. Se eu, por exemplo, colocar algumas exclamações a mais aqui, dar um Ctrl C aqui, voltar na minha máquina real aqui e dar um Ctrl V, perceba que ele copiou o texto que tinha na máquina virtual. E com isso, damos por encerrado o tutorial de instalação do VirtualBox, do Ubuntu Linux e as dicas. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!